Olá pessoal, tudo bem com vocês? Cheguei! Caí de paraquedas nesse vídeo, muito prazer! Sou a G Correia, professora de costura criativa e este é o Ateliê Maria Ju. Então já te convido a se inscrever nesse canal que você não vai se arrepender. Deixa também seu like, porque o conteúdo de hoje, gente do céu, pensa numa coisa linda de viver. O pessoal lá do Instagram já viu essa peça porque eu sempre mostro primeiro lá. Então, aproveita, já segue também no Instagram, porque tudo acontece primeiro por lá. E eu vou mostrar agora para vocês a peça, que é em homenagem ao Dia dos Professores. Serve tanto para você fazer para vender, né, para os professores, ou também para você presentear aí a prof do seu filho, do seu afilhado, do seu sobrinho. E eu já vou logo mostrando esta coisa linda aqui, gente do céu. Olha isso daqui, olha que coisa, que trabalho mais lindo esse. Esse aqui é o sintético jeans, sintético listras. Vai lá no site que você vai achar, mas por enquanto fica aqui comigo, assiste essa aula para você aprender a fazer essa bolsa. E olha só esse compartimento aqui da frente, vou mostrar para vocês. Vê se toda professora não vai amar isso daqui, gente, olha só. Bolsinhos para guardar papel, para guardar um monte de coisa. A gente sabe, né, que o professor guarda muito papel, precisa, né? Canetas, aqui um outro compartimento, tem aqui esse compartimento de telinha e tem também a parte de trás, que eu vou mostrar agora para vocês. Na parte de trás, já pensando nos dias de hoje, em que precisamos levar a máscara para tudo quanto é canto, então tá aqui, ó, compartimento para máscara limpa, máscara suja, de plástico, super fácil de higienizar, passou um alquinho aqui, tá tudo limpo. Vou mostrar também por dentro, ela tem um fechamento de zíper, olha só, fechamento com zíper, olha só que coisa mais linda. Eu até coloquei uma pasta aqui dentro para vocês terem uma noção do tamanho dela, olha só, coloquei essa pasta, cabe notebook aqui dentro também. E olha só que coisa mais lindinha, gente, por dentro, com esse tricoline aqui de corujinha, é linda demais. E também tem um ganchinho aqui para você pendurar. Pode pendurar um porta-álcool gel, pode pendurar um chaveirinho. Ou seja, é uma bolsa completa do jeito que as professoras amam de paixão. Eu aconselho você a assistir o vídeo até o final. Na verdade, eu aconselho vocês a sempre, todas as vezes que vocês forem aprender a fazer uma peça, vocês assistam o vídeo primeiro completinho. Não pensa ainda em cortar material, em cortar os espelhos, calma. Primeiro a gente assiste o vídeo, assiste 2, 3 vezes, deixa assimilar aqui, ó, a peça, deixa a peça você conseguir fazer ela ali dentro da sua cabeça. Aí depois você parte para cortar material e daí você senta na máquina de costura. Pra mim é o melhor jeito que tem de aprender, primeiro teoria e depois prática, certo? Sem mais delongas, todas as dicas dadas, todos os recadinhos dados, vamos então pro passo a passo dessa coisa linda, maravilhosa. Eu vou começar então fazendo essa parte aqui do bolso da frente, que vai ter essa aplicação da coruja e mais essa faixinha aqui. Então eu peguei um molde, eu cortei todas as partes da coruja. O molde, se vocês quiserem, ele tá disponível gratuitamente na minha página do Facebook. Então é só acessar lá, eu vou deixar o link ou na descrição do vídeo ou eu deixo no primeiro comentário fixado. É só clicar e vocês entram nesse grupo aqui para poder baixar o molde. Eu fiz à mão mesmo, vocês vão ver até lá no molde que eu risquei à mão, certo? Então, a gente cortando as partes da coruja, o que a gente faz? A gente começa a montar ela aqui. Eu vou pegar uma cola de artesanato só para me auxiliar. Você pode usar também fita dupla face, certo? Então, eu vou colocar uns pinguinhos de cola só para ir montando essa coruja aqui e a gente passar a costura no contorno dela toda. Bom, então eu colei aqui as principais partes, ainda falta colar o lacinho e o narizinho, que eu vou colar depois que eu costurar. E aí, como já tem vídeo no canal, que eu ensino a fazer essas aplicações, vou deixar o link aqui pra vocês darem uma olhadinha. É só passar agora a costura, contornando todinha a peça na beiradinha de todas as partes que estão coladas. Eu usei essa cola aqui de artesanato, que é a cola de silicone, mas pode usar até cola branca, dá certo também. E aí você vem passando a costura, contornando todas as partes. Aconselho vocês a usarem a linha da mesma cor. Então usa aqui a rosa, a branca. Pode usar até a branca aqui mesmo nesse azul do
do olhinho, mas aqui dentro usa o preto, que fica mais bonitinho, fica mais discreto, fica mais bonitinho. Então eu vou passar essa costura contornando tudo isso, vou colocar o lacinho, o narizinho e vou encerrar essa primeira parte. Olha lá como que ficou. Então a corujinha, ó, tá costuradinha, todas as partes. Eu passei simplesmente, como eu falei, a costura nos contornos de todas as partes aqui. Ficou assim. Vou pegar agora a minha tira, que vai completar aqui esse espelho aqui do bolso. Vou colocar direito com direito e vou passar uma costura aqui. Costurei aqui na beiradinha, agora eu vou virar e vou rebater. Olha só como é que ficou. Vou passar uma costura agora aqui, rebatendo. Pronto, tá rebatido, olha só, passei a costurinha aqui pra rebater. Vou arredondar aqui os cantinhos somente de cima, então eu vou pegar um cone de linha ou uma tampinha de copinho de requeijão ou copo de requeijão, faço aqui o cantinho e se você tiver a régua de cantos também pode usar aqui para arredondar essas duas pontinhas. Caso você não queira fazer essa aplicação, caso você queira fazer esse espelho aqui do bolso inteiro de uma cor só, pode fazer também. É só usar a medida total aqui, não precisa fazer esse barrado, faz de uma cor só. Se não quiser fazer a coruja, se quiser fazer outro tipo de aplicação, também com um fundo inteiro pode fazer. Essa aqui é uma sugestão pra gente poder dar acabamento aqui na cabecinha da coruja, por isso que eu fiz assim dessa forma de duas partes. Quando eu faço assim, com esse barrado aqui, depois que ele tá pronto assim, do jeito que ele tá aqui rebatido, eu confiro a medida da altura e da largura. Geralmente a largura não tem problema, fica desse jeito mesmo, porque a gente não faz nenhuma alteração nela. Mas, às vezes, essa faixinha aqui, ela pode estar um pouquinho mais comprida, como no caso da minha, ela tá um pouquinho mais comprida. Então, a gente mede a altura e vê se ela ficou com a medida final que eu preciso. Já acertei, então, aqui o meu espelho, ele ficou com 23 centímetros de altura, certo? Então, é 28 por 23 a medida final, já com essa faixinha aqui. Como eu disse, se não quiser colocar faixinha, corta, então, de uma cor só, mas nessa medida de 23 por 28. Dei um piquezinho aqui para achar o meio na parte de cima e arredondei aqui os dois cantinhos. Aí, eu vou pegar o meu zíper, ele tem que ser maior mesmo, ele tem que sobrar, tá? Aqui nas pontas. E como que eu vou costurar? Eu vou virar, ó, esse aqui é a frente dele. Eu vou virar pra baixo, vou deixar aqui uma sobrinha e eu vou passar a costura aqui na volta dele, fazendo a curva aqui. Vou passar na volta todinha até chegar aqui na outra ponta. Então, eu começo costurando aqui o meu zíper, dou um retrocesso. O meu ponto está no número 4. E vou passar a costura nessa volta, nesse contorno aqui. Não estica esse zíper, não é pra deixar ele enrugado, mas também não é pra ficar esticando. Só segura aqui na curva, a mesma coisa, posiciona ele certinho, fazendo a curva. Mantendo a mesma distância de calcador, desde o começo. E costura assim na volta toda. Lembrando de deixar uma sobrinha no início e uma sobrinha no final. Costurei e ele ficou desse jeito, tá? Aqui eu nem cortei, porque ficou uma sobra aqui, eu deixei, depois eu acerto. Então, ele ficou assim, costuradinho, tá vendo? Não pode ficar esticando. Segue só o movimento dele mesmo. Aí, agora eu vou reservar essa parte aqui e nós vamos fazer essa parte de trás do forrinho, que vai ter também um bolso. Então, eu peguei aqui o bagum, tá? Que vai ser o fundo do meu bolso. Peguei aqui duas partes aqui da tela. Então, uma parte mais fininha e uma parte maior. Eu vou aplicar um viés aqui nessa beiradinha. Esse aqui é um viés de boneon. Então, eu vou aplicar o viés aqui na beiradinha, simplesinho, do jeito mais simples possível. Ó, coloco aqui, dobro no meio e vou passar uma costura aqui, segurando esse viés, dando acabamento aqui nessa parte do bolso. Aqui não tem segredo, é só encaixar
o viés dobradinho assim no meio e passar a costura. Encaixa aqui, dobra a parte de cima, tampa a parte de baixo e passa a costura pra gente dar o acabamento nessa telinha aqui. Somente isso. Viés costurado. Agora eu vou pegar o meu zíper, ele tá virado pra cima, vou encaixar ele aqui embaixo, olha só, e vou passar uma costura aqui. Vou colocar ele aqui embaixo do meu viés, tá vendo só? E aí, eu vou passar uma costura, retrocesso aqui, alinho ele bem certinho. Não quero fazer aquelas costuras correndo de qualquer jeito, que depois vai ficar feio. Então, ó, acerta ele aqui, pra ele ficar sempre com a mesma distância do início ao fim. Olha só. E passa aqui a costura. Então, deste lado já tá costurado o meu zíper, tá? Se você quiser passar uma outra costura aqui embaixo, pode passar também pra ficar mais presinho. Mas isso aqui já é suficiente, porque é só um bolsinho, né? E aqui eu passei também o viés nessa outra tirinha, na tirinha mais fininha. E aí, a mesma coisa. Vou colocar aqui o meu zíper embaixo e vou passar uma costura aqui do mesmo jeito que eu fiz desse lado. Então, tá aqui costurado. Já passei o meu cursor também. Costurei a parte de cima e a parte de baixo, passei o cursor. Agora, eu vou pegar o bagum, que é o meu forro, e eu vou posicionar aqui esse bolsinho, e vou passar uma costura aqui na volta, e eu vou também passar uma costura aqui, ó, em cima desse viés, pra poder ficar preso, né? Essa parte aqui fica presa no meu bagum, que é só essa parte aqui que é o bolso, eu não quero que aqui fique aberto. Então, eu vou passar uma costurinha aqui, só pra prender. E aí, eu vou costurar esse bolso aqui bem certinho aqui no meu bagum. Ficou assim o bolso, então, tá preso já. É bolso de telinha assim mesmo, tá, gente? Ele fica com algumas ruguinhas, ele não vai ficar completamente esticado. Então, é assim mesmo. Agora, eu vou pegar a parte aqui da aplicação que já está pronta. Se você quiser colocar etiqueta, alguma coisa aqui, pode colocar, tá? Eu ainda não sei onde eu vou pôr uma etiqueta, tô pensando. Talvez eu coloque ela aqui embaixo, ou eu acho que eu vou colocar na parte de cima do espelho. Acho que vai ser na parte de cima. Não sei. Mas, vamos colocar aqui, ó. Direito com direito. Eu dei um piquezinho, eu juntei ponta com ponta, fiz um piquezinho aqui. Vou juntar direito com direito. Vou colocar aqui, ó, pique com pique. E vou passar uma costura aqui em cima, só pra facilitar. E depois a gente vai acertando aqui as laterais e vamos costurar aqui, ó. Direito com direito, a gente vai costurar nessa volta. Aqui embaixo não, aqui embaixo fica aberto pra gente poder desvirar. Então, eu vou colocar aqui meio com meio e vou passar primeiro uma costura aqui pra não sair nada do lugar. E aí, eu vou costurando aqui na beiradinha. Depois, eu corto o que tiver de rebarba, mas primeiro eu vou posicionar aqui e vou passar essa costura aqui em volta. Estou começando aqui do meio pra frente, guarda bem esse zíper aqui pra dentro, alinha tudo certinho e passa aqui a costura. Como eu falei, guarda esse zíper pra dentro. Vou passar aqui primeiro, e aí eu vou passar agora do meio pra lá. Então, eu virei do lado contrário, certo? Esse daqui é a parte principal, né? Ela tá virada aqui pra cima. Eu destaquei o zíper, tá? Não tem necessidade de você ficar com os dois lados do zíper, pode destacar, que facilita na hora de colocar essa parte. Posiciono agora, ó, vou costurar do meio pra cá. E aí, eu vou continuar. Guardo, né, o zíper pra dentro. E vou passar agora aqui, que é mais fácil eu costurar por este lado aqui, porque eu tô vendo, né, certinho onde é que tá a costura do meu zíper, então fica mais fácil de eu não costurar fora do lugar que eu preciso costurar. Só toma cuidado pra não pegar esse zíper aqui embaixo. Então, você vem confirmando aqui se ele tá certinho. E passa aqui a costura, olha só, na volta. E faço isso dos dois lados. Eu vou posicionando aqui certinho pra não entortar. Se quiser também colocar clipe, pode colocar.
mas dá pra gente ir fazendo assim. Certifique-se sempre do zíper, tá? Que ele não está empelotando aqui atrás. E aí, a gente passa depois do outro lado a mesma coisa. Então, comecei aqui embaixo, vou passando aqui a costura. Acerta bem o zíper. E vou até lá a metade, que foi onde eu comecei a costura. Prontinho. Eu refilei aqui as bordinhas, tirei o excesso. E aí, eu vou desvirar aqui. Puxo aqui pelas pontas. E desvira. Eu vou colocar aqui também um EVA para dar um pouquinho de estrutura nessa aba aqui. Eu quero deixar ela mais estruturadinha. A gente desvira. Se marcou o sintético, depois a gente passa um secadorzinho. Mas desvira com cuidado. Todos os cantinhos. Desvirei. Ficou assim o nosso bolso. E aí, agora eu vou passar uma costura aqui, rebatendo, pra deixar tudo alinhadinho. Então, eu deixo tudo bem certinho aqui, tá? Vinco bem. E vou passar a costura agora aqui na beirada pra poder rebater. Pronto, rebatido. Já coloquei também a minha etiqueta, então ficou assim, olha só a costurinha. Eu não gravei pra vocês porque eu faço bem devagar essa parte, que eu gosto que fique bem certinho, bem bonitinho. Então, mas é só passar a costura, tá? Coloquei aqui dentro um EVA. Agora eu vou passar cola, vou jogar a cola em spray aqui e eu vou colar esse EVA. E essa parte da aba, ela tá pronta. Agora a gente vai fazer os bolsos. Então, eu estou aqui com as partes do meu bolso, né? Bolso 1, que é esse maior, bolso 2, esse menor. E aí, a gente tem aqui o plástico para fazer o porta-canetas e aqui o bolso de plástico. Vamos começar fazendo esses dois bolsos maiores aqui. Então, eu cortei uma vez no principal e uma vez no bagum. Vou colocar direito com direito. Vou passar uma costurinha aqui em cima, virar e rebater. Passei aqui a costura nos dois, na parte aqui de cima. Eu vou virar e eu vou rebater aqui. Vou deixar esse bagum bem pra dentro, pra ele não ficar aparecendo. E vou passar uma costura aqui em cima, isso nas duas partes. Este daqui é o sintético Dexter 04, na cor Tiffany e no rosa bebê. Tudo isso tem lá no site, tá? Eu gosto de usar nessa parte do bolso esse sintético Dexter porque ele é 04. Então, quando a gente for juntar esses bolsos, não vai acumular muitas camadas, né? Camadas muito grossas, do que se eu tivesse usando um sintético 08. Então, por isso que eu prefiro usar ele. Agora, eu vou passar a costurinha aqui em cima. As minhas duas partes aqui, o bolso número 1 e número 2, já estão costurados com o forro e rebatido. Vou deixar eles aqui de lado. Agora, eu vou pegar o meu plástico, o bolsinho plástico, eu só passei um viés aqui, o viés de boneon, passei aqui na beiradinha, somente isso. E peguei o plástico translúcido e fiz uma barrinha, olha só, fiz uma dobrinha, uma vez só. E passei uma costura aqui só pra dar um acabamento nesse porta-canetas. Aí, eu vou pegar o bolso número 2, o bolso do meio, que tem uma altura menor. Vou tirar o forro fora, o forro não costura, deixa ele fora. E aí, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui, achei o meio, tá, desse bolso. Vou pegar aqui, posicionar o meu bolsinho de plástico bem aqui na tirinha do meio. E vou passar uma costura aqui, pra prender esse bolso plástico aqui no meio. Costurado, então, o meio aqui do meu bolsinho, né? Tirei o forro, então não tá costurado no bagum. Agora, eu vou pegar esse plástico aqui. Este aqui é o lado direito, tá vendo? Aqui tá o acabamento, a dobrinha da costura. Eu vou virar aqui, ó, direito com direito.
Vou colocar aqui em cima, bem alinhado, aonde eu passei essa costura. E vou passar uma costura um pouquinho pra dentro dessa costura aqui que eu fiz. Então, eu vou colocar, ó, direito com direito e vou passar uma costurinha, ó, um pouquinho pra dentro dessa costura aqui do plástico. E olha só como que ficou, então, passei a costura aqui e ela tampou aquela costura do primeiro plástico aqui que a gente colocou. Agora, eu vou deixar um espaço aqui pra encaixar as canetas. Aqui, eu ainda não vou rebater. Não mexe aqui ainda, deixa assim mesmo, depois nós vamos rebater. Vou fazer primeiro aqui os vãos pra colocar a caneta. Se você quiser, vai experimentando. Pega um lápis, coloca um lápis aqui dentro. Ó, coloca um lápis aqui, passa uma costura, coloca uma caneta, passa uma costura. E assim a gente vai deixando os espaços pra poder encaixar as canetas e lápis aqui. E aqui é só você calcular mais ou menos a distância aí de um lápis, de uma caneta. E vai costurando, ó, vai fazendo os vãozinhos para que encaixe o lápis e uma caneta. Não faça muito apertadinho, porque às vezes pode não entrar a caneta. Faz retrocesso no início e retrocesso no final, olha só. E aí você vai experimentando, ó, cabe certinho. Só ir colocando assim o lápis e a caneta pra experimentar. Essa daqui tá um pouquinho maior, porque eu ainda vou passar uma costurinha aqui. Então, por isso que esse aqui tá um pouquinho maior. Mas é só fazendo isso. Vai colocando o lápis aqui e vai passando as costuras pra fazer esse compartimento. Ficou pronto, ficou assim, vários lugares pra colocar lápis e caneta. Agora eu vou fechar aqui, vou passar uma costura aqui, só pra prender esse bolso e aqui também, tá? Aqui eu vou apertando, vou fazendo umas preguinhas pra fechar aqui embaixo. Então, eu tô fechando aqui, já passei a costura na lateral. Agora eu vou acertar esse bolsinho aqui, a parte de baixo, e faço uma preguinha aqui. Como é pequenininho, é mais fácil, ó. Faz uma preguinha só pra poder dar essa profundidade que a gente precisa nesse compartimento aqui. E aí, você faz do jeito que você achar melhor. Pronto, costurado. Agora, a gente vai fazer o seguinte. Deixa eu virar um pouquinho mais pra cá. Agora, sim, eu vou abaixar o forro. Tá vendo que o forro não foi costurado? Ele tá soltinho. Agora, eu vou abaixar esse forro. Vou colocar aqui... Agora, ó, tira o forro dessa parte de cima do bolso número 1. Aqui, eu coloco com o forro. Vou colocar aqui em cima. E vou passar uma costura aqui na lateral pra... Costurei aqui nas laterais e aqui embaixo somente o bolso. Aqui o bolso número 2 com o bolso número 1 sem o forro. Agora, eu vou passar uma costura aqui no meio, porque eu quero que esse bolso aqui tenha uma divisória. Eu quero que ele sejam 2 bolsinhos. Então, eu vou passar uma costura aqui, dessa pontinha, desço, aí eu já aproveito e rebato aqui esse plástico. Então, eu vou descendo, passo aqui, rebatendo esse plástico até aqui embaixo. Aí, esse bolso vai ficar, ó, 2 bolsinhos, mais o forro, ele tá livre aqui. Aqui, se você quiser colocar uma fita crepe pra dar direção, ajuda, fica até melhor. Eu vou na cara de pau mesmo, vamos lá no olhômetro, faço um retrocesso, vou passando aqui a costura, deixo aqui certinho pra poder já passar por cima desse plástico. Por isso que eu falei pra não rebater aquela hora, porque daí a gente já faz isso agora. E fica tudo escondidinho, as costuras, retrocesso. Prontinho. Então, a gente ficou aqui, ó, com um bolsinho, com 2 bolsos. Agora, sim, eu abaixo o forro e vou fechar isso daqui. Vou passar a costura aqui na volta, fechando o forro e tudo. Bolso pronto. E o que que eu vou fazer agora? Eu vou colocar um viés aqui dos 2 lados. Vou colocar um viés desse lado. Aqui, essa pontinha, como é que eu faço? Eu coloco aqui, dobro, ó. Tá vendo que tá sobrando um pedacinho? Dobro pra baixo. E eu viro aqui. Então, ele fica com o acabamento escondidinho. E aí, eu passo a costura aqui
Põe um viés desse lado e põe um viés desse lado aqui também. Pronto, costurado o viés, tá vendo como fica aqui o acabamento? Aqui embaixo não precisa, pode deixar assim mesmo, só no corte, só que dá esse acabamentinho aqui em cima. Aí eu vou pegar agora o espelho da frente e vou pegar aqui a minha aba pra gente poder marcar onde que vai ficar esse bolso. Vou achar o meio do meu espelho. Achei o meio, então, do meu espelho. Vou colocar meio com meio. Aqui eu também já tinha o meio da minha aba. Então, eu vou posicionar aqui meio com meio da minha aba. Vou pegar uma fita crepe e eu vou colocar aqui na volta aonde tá aqui o meu zíper. Aonde tá o meu zíper aqui, onde tá o contorno da minha aba. Eu vou colocar, então, a fita crepe aqui neste contorno. Então, olha só como que ficou isso daqui. Notem que eu coloquei a fita crepe um pouquinho pra dentro do zíper. Eu não coloquei, porque o meu zíper, ele tá aberto. Mas quando a gente for colocar, quando for colocar aqui o zíper, ele tem que ficar mais escondidinho, porque senão ele vai ficar bem abertinho. Então, eu coloquei a fita crepe um pouquinho pra dentro, ó, tá meio com meio. Vocês estão vendo aqui? Ó, minha fita crepe, ela entrou um pouquinho pra dentro do dentinho do meu zíper. Então, eu coloquei na volta e coloquei aqui em cima. Lembrando que aqui tem uma curva. Eu vou fazer essa curva a olho mesmo, mas se você também quiser colocar a fita crepe aqui, ou passar um giz, alguma coisa assim que depois saia, pode até passar uma caneta, porque a gente vai colocar o outro lado do zíper aqui, então não vai aparecer, mas tome cuidado para não riscar no lugar errado e depois não ter jeito de apagar. Coloquei aqui o meu bolso e como vocês podem ver, ele tá cabendo certinho dentro da minha marcação da fita crepe. Então, eu coloquei uns clipes aqui só para segurar e ele tá cabendo direitinho aqui dentro. Vou pegar, então, a outra parte do zíper, o outro lado que a gente tinha destacado, e aí eu vou costurar ele, então prestem atenção. Peguei o outro lado aqui do meu zíper, o dentinho tá virado para baixo, olha só, dentinho virado para baixo. E vou encaixar, vou deixar uma sobra aqui, vou encaixar embaixo do meu viés e vou passar a costura nele todo nessa posição. Quando chegar aqui em cima, eu tenho que fazer a curva, vou fazer a minha curva, vou seguir aqui nesta posição, faço a outra curva aqui, e aí eu vou encaixar de novo embaixo do meu viés aqui e costuro até o final. Se quiser colocar uma fita dupla face no zíper, pode colocar, que facilita, se não vem costurando bem certinho desta forma, não se esqueça, o dentinho fica virado para baixo. Olha só, coloquei ele aqui por baixo, dentinho virado para baixo, tudo aqui já clipado aqui nessa parte de baixo e vou começar a costurar aqui na beiradinha do meu viés. Mantenho esse zíper sempre na mesma distância. Venho costurando aqui, ó, vai acabar a parte do viés. E quando chegar aqui, eu tenho uma curva pra fazer. Então, já vou começar aqui fazendo a minha curva. Venho bem aos poucos, bem devagar. Vou moldando aqui o meu zíper, pontinho a pontinho, pra depois dar certo a hora que a gente for encaixar a aba. Fiz aqui já a curva. Alinho agora aqui de novo. Faço a costura reta. Dou aquela leve esticadinha no zíper. E aqui eu faço de novo a outra curvinha. Vou virando
Dou uns pontinhos aqui, viro, mais alguns pontinhos. Eu faço assim bem com calma, para poder ficar bem certinho. Porque se a gente tiver que descosturar, aí complicou. Porque a gente já furou esse sintético e aí não tem mais muito o que fazer. Então, faço aqui a curva, encaixo ele de novo embaixo aqui do meu viés. E desço com ele aqui embaixo do viés. Ficou assim, então, o bolso costurado. O que que eu vou fazer? Somente nessa parte aqui que não tem viés, eu vou passar uma outra costura pra deixar o zíper bem baixinho aqui, bem acabadinho, ó. Então, eu vou passar uma costura aqui na beiradinha do zíper, somente na parte aqui que tá sem o viés. Então, só nessa curvinha aqui. Passei, então, a costura aqui, tá vendo como fica tudo assentado? Fica bem bonitinho. Vou tirar, já posso tirar aqui a fita crepe. E aí, nós vamos pegar a aba e vamos colocar agora, encaixar ela aqui. Vou pegar dois cursores e eu vou passar o cursor aqui pra encaixar a aba. Agora, aqui pra passar o cursor, não tem muito o que fazer, assim, de técnica. A gente vai tentando, coloca aqui o cursor, a gente passa uma vez nele inteiro, e aí vai tentando, até que ele fique certinho, até que você olha assim e não ficou torto. Aí o meu tem que levantar um pouquinho mais pro lado de cá, mas aí a gente vai passando, passa, até que você olhe e veja que ele tá retinho. Pronto. Cursores passado, então aqui, ó, os dois cursores. Passa dois que fica melhor, tá? Dois cursores. Então, ó, vai abrir aqui a nossa aba. Olha só que gracinha que ficou esse bolso. As professoras vão amar essa bolsa. Bom, aí vou pegar aqui a minha tira de acabamento aqui da parte de baixo. Ela tem 35 centímetros de largura. Por que que ela tem 35 centímetros? Porque eu já estou descontando aqui a caixinha de leite. Porque se eu fizesse uma tira com 45 centímetros, eu ia ter que depois cortar a minha caixinha de leite, que é de 5 por 5. Então, eu preferi já cortar ela com 5 centímetros a menos de cada lado. Então, eu vou achar aqui o meio dela, e aí eu vou colocar meio com meio e vou costurar aqui pra fazer esse barrado. Vou cortar o... Costurei. Aqui, então, agora eu vou virar e vou passar uma costura aqui, rebatendo. Rebati, e aí, olha só, essa tirinha aqui, eu passei com uma largura maior pra vocês, tá? Porque depois de rebater, aí a gente mede aqui e deixa essa parte com 5 centímetros, pra ficar igualzinho aqui na caixinha de leite, tá? Então, confere aqui se tem 5 centímetros e aí marca 5 centímetros e tira o excesso para que essa faixinha, depois de rebatida, fique com 5 centímetros. Dessa parte aqui de onde tá a dobra até aqui embaixo, 5 centímetros para dar certinho a caixinha de leite. Se quiser colocar a faixa inteira, aqui pode colocar também. Aí depois que costurar e rebater, marca os 5 centímetros e corta, né? Tira o excesso. Na parte de cima, eu vou colocar também uma outra faixinha, apenas, né, decorativa. Então, cortei aqui o meu sintético listras, vou colocar aqui direito com direito e vou passar a costura aqui também. Vou virar e vou rebater. Costurei, então, essa parte de cima, rebati, e aqui, o espelho da frente, ele tá pronto. Só tá faltando a gente colocar a alça aqui na frente, mas a parte do espelho, ela tá pronta. Você pode fazer sem essa tirinha aqui, tá? Se você quiser, você pode cortar inteiro. Isso aqui é só um detalhe, né? Que eu quis fazer pra ficar mais bonitinho, mas você pode cortar essa parte aqui inteira. Já de uma vez, eu só aconselho vocês a colocarem essa parte aqui de baixo, não cortarem o espelho de cima até aqui, porque como a gente vai posicionar esse bolso aqui e ele precisa ter um acabamento aqui embaixo, se esse bolso ele vier aqui pra baixo, o que que vai acontecer? Quando for fazer a caixinha de leite, essa parte aqui de baixo dele vai ficar no fundo da bolsa.
certo? Então, essa parte do zíper, ela vai vir aqui pra debaixo da bolsa. Eu, particularmente, não acho que fica bonito, porque isso daqui nada mais é que o fundo da minha bolsa. Porque a hora que eu for fechar, essa parte vai ficar aqui embaixo. Então, esse bolso, ele termina certinho aonde eu quero que ele termine. E se eu fizer esse bolso, por exemplo, maior, de modo com que ele venha até aqui embaixo, como eu disse, a hora que a gente for fazer a caixinha de leite, essa parte aqui do zíper, toda essa parte aqui de baixo do bolso, vai entrar aqui pra baixo da bolsa. Se vocês gostarem, tudo bem, pode fazer. Eu não gosto, eu prefiro assim, coloco só essa tirinha aqui embaixo pra completar. Já cortei ela também, ela já está com 5 centímetros, então meu cantinho aqui tá com 5 centímetros. E a minha medida daqui de cima até aqui embaixo ficou com 36 centímetros. Por que que eu preciso saber disso? Por causa da parte de trás. Então, eu estou aqui com a parte de trás, que eu já coloquei essa beiradinha, já rebati. Então, por isso que eu falei, você pode cortar ela inteira na medida total. Se não quiser fazer nenhum detalhe, não quiser fazer nada. Então, quando tiver pronto a parte da frente, você coloca uma em cima da outra, porque às vezes pode dar diferença. Do mesmo jeito que o meu deu 36, o de vocês pode dar 37, ou pode dar 35, pode dar uma variação de acordo com a margem de costura. E não importa, não tem problema se o seu ficar um pouquinho maior ou um pouquinho menor. A única coisa que precisa é que os dois espelhos estejam do mesmo tamanho e forro também. Então, assim que tiver pronto, né, o espelho da frente, faça o espelho de trás, né, caso ele tenha também esse detalhe. E aí, você coloca um em cima do outro, vê se tá tudo certinho, mede, tanto de cima quanto de baixo. Estando os dois do mesmo tamanho, pode dar sequência. Então, aqui na parte de trás, o que que eu já fiz? Eu coloquei, né, esse detalhe aqui em cima. E aí, pra quem não sabe o que é caixinha de leite, é isso daqui, ó. É um fechamento que a gente vai fazer aqui no fundo, tá? Unindo fundo e lateral. E é dessa forma, eu coloco a minha régua aqui e marco 5 centímetros, tanto de um lado quanto do outro. Você pode fazer com 6 centímetros, 7 centímetros, 4, não importa. Essa medida aqui é que vai dar a dimensão, né, a largura do seu fundo. Então, não importa qual vai ser a medida, o importante é que você faça um quadradinho que tenha a mesma medida, certo? Então, 5 por 5, 6 por 6, 4 por 4, não importa. Então, eu fiz aqui na parte de baixo, somente aqui na parte de baixo, e eu vou cortar, já vou deixar essa caixinha de leite aqui cortadinha. Cortei aqui o meu fundo, certo? Eu achei o meio aqui em cima, coloquei costura com costura aqui, dei um piquezinho, achei o meu meio. E eu vou fazer um bolso de plástico aqui atrás, opcional, se não quiser fazer não precisa, mas eu vou colocar um bolsinho aqui atrás pra gente poder colocar a máscara, né? Que hoje em dia a gente tem que pensar muito nisso também. Acredito que a gente ainda vai ficar um bom tempo usando máscara, então é bom fazer um compartimento e quando chegar aquele belo dia que a gente estiver livre das máscaras, aqui fica um compartimento para colocar o que a pessoa quiser. Mas a sugestão é um porta-máscara. Peguei uma tirinha do meu sintético, né, desse sintético listras, e eu vou fazer um viés aqui. Vou colocar simplesmente assim, sem dobrar 2 vezes, nada. Só vou colocar ele aqui e vou passar uma costura para dar acabamento aqui neste plástico. Fiz aqui o acabamento de viés, simplesinho mesmo, tá, gente? Só dobrar e passar a costurinha. Esse meu bolso de plástico, ele tá com 30 centímetros de largura. Então, agora, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar a minha régua, eu achei, né, o meio aqui. Dei um piquezinho pra achar o meio, então eu vou descer aqui a minha régua. E, na verdade, esse bolso, ele tem exatamente o tamanho aqui da minha régua, 30 por 15. E eu vou posicionar aqui no meio a altura que eu quero. Não façam muito aqui embaixo, porque essa parte aqui é o fundo, tá? Então, sempre, né, descontem essa parte aqui de baixo. Então, não coloca muito aqui embaixo, senão vai acontecer aquilo de virar esse bolso pro fundo. Então, eu vou colocar, vou centralizar, vou colocar aqui aonde eu quero esse bolso. E eu vou colocar fita crepe aqui em volta para poder demarcar aonde que eu vou fazer a costura do meu bolso, tá? Então, eu vou colocar uma fita crepe aqui, vou posicionar certinho, mas é dessa forma. O meu meio tá aqui, na direção aqui do 15 da minha régua. E aí,
eu ponho a fita crepe aqui e aqui na lateral. Coloquei, então, a minha fita crepe, fazendo a moldura aqui de onde vai meu bolso, para vocês terem uma noção, daqui de cima até aqui, onde vai começar o meu bolso, ficou com 9 centímetros. É apenas uma sugestão, tá? Você pode fazer a altura que você quiser. E aí, eu vou posicionar o meu bolso dentro dessa marcação. Uma coisa que eu fiz, quando eu passei o viés, eu deixei aqui, ó, meio centímetro de cada lado a mais, tá? Deixei meio centímetro sobrando. Depois vocês vão entender o porquê. E aí, eu vou posicionar ele aqui e vou passar uma costura nesta parte aqui, no contorno dele aqui, nas laterais e embaixo. Aqui em cima a gente deixa aberto. Então, eu vou passar essa costura aqui na volta dele. Plástico costurado, então, passei aqui nas laterais e no fundo. Se você quiser, pode até deixar assim, não tem problema nenhum, porque é plástico, né? Então, ele já tem o acabamento dele no corte, não tem problema. Mas, eu vou colocar, sim, um acabamento. Eu cortei aqui 3 tirinhas, elas têm 1,5 centímetro de largura, para colocar no fundo e aqui nas laterais, para dar o acabamento. Fiz a costura divisória aqui dos bolsos. E aí, eu coloquei uma fita dupla face nessas tirinhas e já posicionei elas aqui. Olha só, já colei com a fita dupla face, só para depois vir passando a costura. Olha só, coloquei. E aqui, eu até deixei um pedacinho sem colar para mostrar como que eu estou colando, em que posição. Olha só, eu tô colocando essa tirinha no meio, ó, no meio da costura. Então, ela vai pegar um pouquinho do plástico e um pouquinho aqui do sintético, que é para cobrir mesmo essa costura aqui. Isso aqui, gente, é só uma sugestão, vocês podem fazer o bolso aí do jeito que vocês quiserem, eu só tô mostrando como foi que eu fiz, tá? Então, fica aí a sugestão. Eu prefiro colar antes, assim, com a fita dupla face, porque daí a hora que eu passar a costura, já fica certinho no lugar que eu quero. Então, eu vou passar aqui a costura desde daqui de cima. Ó, desde aqui de cima eu passo por fora primeiro, e depois eu vou passar outra por dentro aqui. E aí, o bolso vai ficar acabadinho. Aqui é muito simples, só passar a costura bem na beiradinha, na volta toda desse bolso, e depois a gente passa a costura pelo lado de dentro. Por isso que é mais fácil já colocar a fita dupla face, porque aqui já tá tudo preso no lugar e a gente já dá o acabamento bem bonito. Tô no meu ponto número 4,5 e faço esse tipo de acabamento, tanto a costura por fora quanto a costura por dentro. Então, a parte de trás é isso, ela já tá pronta, olha só a costura por dentro e por fora, passando na volta toda. Ficou aqui, ó, 2 bolsinhos para colocar a máscara limpa e suja. Se quiser até colocar alguma etiquetinha de limpa e suja, pode colocar. E aí, a parte de trás basicamente é isso, ela tá pronta. Agora, a gente vai fazer, antes de unir o espelho da frente com o de trás, a gente vai fazer as alças, para posicionar as alças aqui. E aí, sim, a gente faz essa junção aí da parte da frente com a parte de trás. Bom, pra alça, então, eu cortei 60 centímetros de comprimento por 10 de largura, porque eu quero que a minha alça fique com 2,5. Então, vocês sabem que a gente sempre tem que multiplicar por 4, né? Então, se eu quero minha alça com 2,5, eu multiplico por 4, e aí eu corto o sintético com a largura, né, vezes 4. Então, ela tá aqui, ó, com 2,5, essa daqui já está pronta. Essa daqui, o que que eu fiz? Eu risquei aqui na metade, fiz um risco, passei a cola de contato nela todinha, olha só, já tá seca a minha cola, e eu vou dobrar ela aqui, mas eu não vou encostar na minha marcação aqui que eu fiz de lápis. Eu vou deixar, ó, uns 2 milímetros sobrando, isso dos 2 lados. Aqui eu vou dobrar também e vou deixar essa distância, esse vão aqui no meio, pra hora que a gente dobrar de novo, não ficar acúmulo de camadas aqui nesse meinho. Então, eu vou dobrar ela todinha, colei
a alça toda. Aí você pode pegar um martelo e ir martelando para vincar essa dobra, ou eu prefiro essa lata aqui, uma lata de cola em spray, tinta, e eu vou passando. Tem gente que passa também aqueles rolo de massa, né? Rolo de madeira. E aí eu vinco para ela ficar bem certinha. Para quem não sabe, a cola de contato é a cola de sapateiro, que a gente compra em depósito de construção. Ela tem líquida ou em bisnaga. Eu uso a líquida, que eu acho melhor. E aí eu abro a latinha e eu viro num recipiente desse aqui de adoçante. Deixo bem tampadinha, para ela ficar sempre, né, não pode entrar ar aqui dentro, então eu deixo ela bem fechadinha. E quando eu quero usar, eu tiro a tampinha e vou espalhando ela no meu sintético. Então eu faço assim. E aí agora a gente vai dobrar mais uma vez. Não há necessidade de passar cola aqui de novo, porque senão fica acúmulo de cola. Essa cola tem um cheiro forte. Eu até aconselho vocês a usarem máscara quando estiver passando essa cola aqui. E aí fica muita cola se passar mais uma vez e não tem necessidade. Fica cola até na agulha. Quando a gente começa a costurar, começa às vezes até sair cola aqui pelos buraquinhos. Então só dobrar aqui de novo e a gente passa a costura dos dois lados dessa alça. Aqui então é só dobrar, passa a costura na beirada, mantém essa distância, né, que você começou, você mantém na alça toda, e depois passa a costura do lado de cá também. Ela vai ficar costurada dos dois lados. Por isso que eu falo que nessa parte aqui não precisa passar cola de contato, porque a gente vai dobrando, e como ela já tá bem coladinha, e tá já vincada, né, ela tá com um vinco bem forte, então fica facinho da gente costurar. As duas alças já estão costuradas, certifique de que elas estão do mesmo tamanho, então depois que costurar, veja se elas estão do mesmo tamanho, porque isso dá diferença. Vou pegar uma delas, vou pegar aqui o meu espelho e eu vou posicionar. Lembra que a gente achou já o meinho aqui para posicionar o bolso? Então, aí eu vou escolher qual vai ser o lado que eu vou querer que fique para fora. E aí eu vou posicionar essa alça aqui na mesma distância do meio para as pontas. Então, você decide aí qual que é a distância que você quer deixar, né, da alça. Não deixa muito apertada, porque essa alça aqui é pra gente colocar embaixo do braço, então não deixa muito apertada. Essa bolsa é grande, então dá pra gente deixar uma largura bem legal. Eu vou posicionar aqui e já falo pra vocês qual foi a distância que eu deixei. Então, eu deixei aqui com 15 centímetros, tá? Do meio pra cá, 7,5, do meio pra cá, 7,5. Eu fiz uma marquinha aqui com o lápis e eu passei uma costura aqui. Certifique-se também de que ela não está dobrada, certo? Ela tá certinha aqui do jeito que eu quero. E agora eu vou fazer a mesma coisa no espelho da frente. Eu vou posicionar essa mesma beiradinha que eu deixei aqui. Ó, tá vendo essa beiradinha que ficou a mais aqui da alça? Eu tenho que deixar também no espelho da frente, para que essas alças fiquem com a mesma medida. Então, agora eu vou colocar no espelho da frente também. Costurei aqui a alça na frente também. Então, os dois espelhos agora, eles estão finalizados. Vou colocar frente com frente. Muito importante, se a sua bolsa você fizer esse acabamento aqui, essa tirinha, então você coloca aqui, ó, tirinha com tirinha e já passa uma costura aqui pra gente ter certeza de que aqui vai ficar certinho. Então, eu já passo uma costura desse lado e uma costura desse outro lado aqui. Depois é só fechar as laterais e o fundo. Então, eu passei já a costura aqui pra essa parte não escorregar, pra ficar certinha. E agora eu vou descer, costurando essa lateral até lá embaixo. Fiz o retrocesso aqui embaixo, vou virar aqui, vou costurar a outra lateral. Eu já tinha também passado a costurinha para prender, né, essa parte da emenda. Daí agora eu desço aqui também. Vou até lá embaixo. Agora eu viro aqui e fecho o fundo. Coloco aqui bem alinhadinho o meu fundo e passo aqui a minha costura no fundo.
faço sempre retrocesso no início e no final. Pronto, então agora, ó, com o fundo costurado e as laterais, o que que eu vou fazer? Eu vou abrir aqui pra fechar o fundo com a lateral. Por isso que tem que fazer o retrocesso. Então, eu vou fazer aqui. Vou juntar, deixo aqui costura com costura, aqui bem certinho, costura com costura, e eu vou passar uma costura aqui fechando. Então, agora eu posiciono aqui na minha máquina, deixo essa parte aqui costura com costura, pra ficar um fundo bem simétrico, bem bonitinho, e passo aqui a costura fechando o meu fundo. Retrocesso no início e no final. Pronto, e tá fechado aqui o meu fundo. Faço a mesma coisa do lado de cá. Por isso que precisa ter o retrocesso aqui e aqui, porque senão na hora que a gente for unir essas partes, aqui abre, certo? Então, agora eu vou abrir aqui também e vou passar do mesmo jeito a costura. Eu deixo aqui costura com costura, alinhadinho, e fecho aqui essa parte também. Então, o fundo aqui já tá fechado, olha só, os dois lados costurados. Eu vou agora virar essa peça aqui do lado avesso, vou virar para o lado direito. Desvirei, ela ficou assim, já tá formadinha. Aqui o fundo, aquilo que eu falei pra vocês, ó, deixar costura com costura, vai ficar bem bonito, ó, as costuras, né, batendo uma com a outra. Agora, eu fiz o seguinte, eu peguei 3 pedacinhos de sintético, de 3 centímetros de largura por um 6, mais ou menos, 3 tirantezinho, porque eu vou colocar uma meia argola aqui, um tirante com uma meia argola aqui pra pendurar alguma coisa. Então, olha só, isso aqui que eu fiz, eu só passei a cola de contato e dobrei no meio, somente uma vez. Tá vendo? Ó, passei a cola de contato, fiz o risquinho no meio, né? Passei a cola de contato, dobrei e passei agora aqui a minha meia argola. E eu vou costurar aqui em cima, vou deixar aqui um tirantezinho. Esses dois aqui, eu vou colocar nas laterais, aqui, nessa costura. Eu vou colocar a meia argola também, vou passar aqui a meia argola. E eu vou colocar aqui, ó, na lateral. Porque depois, se quiser pendurar, colocar uma alça transversal, pode também. Se quiser fazer esse tirante mais largo, pode fazer com 4 centímetros, 5 centímetros, aí você vê a meia argola que você quer usar. Eu vou colocar esse fininho mesmo. E aí, eu vou costurar, então, aqui um de cada lado, e vou costurar também um aqui na frente pra pendurar um chaveirinho, alguma coisa. Tirantes, então, posicionados, costurei aqui, ó, um de cada lado. E esse aqui da frente pra colocar o chaveirinho. Se você não quiser que essa bolsa tenha, né, essa opção de alça lateral, não tem problema, fica só com essa alça mesmo. Mas eu acho legal colocar, porque às vezes, né, como é pra professora, às vezes a professora tá com tanta coisa na mão e ela coloca daí a bolsa na transversal, fica mais seguro pra ela. Enfim, aí vocês que decidem. Tudo pronto por aqui, então, meus espelhos estão costurados, alça, tirante. Agora a gente vai para o forro. Bom, para o forro, você pode fazer com o fechamento em zíper ou não, pode ser com botão também. Eu vou fazer com zíper. Então, peguei aqui as 2 tiras minhas do canal de zíper, peguei o meu zíper, vou virar ele para baixo e vou passar uma costura aqui. Então, aqui é só colocar, como eu falei, o zíper virado para baixo, né, de frente com o meu material. Faço um retrocesso no início. E aí, eu dou aquela leve esticadinha e passo a costura nele todinho. Costurei. Agora, eu vou pegar uma parte aqui do meu forro. Vou colocar direito com direito. E vou passar a costura aqui também. Então, olha só, é direito, ó, direito do meu forro com o direito aqui do meu material. O zíper fica aqui no meio, viradinho pra baixo, porque ele já está até costurado. E aí, eu passo a costura aqui. Com um retrocesso no final. O que nós vamos fazer agora? Vou virar e eu vou
rebater essa costura aqui. Eu vou virar aqui e vou rebater. Pronto, rebati aqui a costura. Se você quiser fazer bolso, né, coloca um bolsinho aqui, opcional. Agora, você pode ou destacar esse zíper e fazer a mesma coisa deste lado aqui, ou colocar assim mesmo, ó. Vira aqui o forro pra cá, vou colocar direito do meu material com o direito do zíper, passo aqui a costura e depois eu coloco o forro, do mesmo jeito que eu fiz desse lado aqui. Então, eu vou passar aqui a costura desse jeito, vou passar primeiro e daí já mostro pra vocês. Então, olha lá, costurei, olha só como é que ficou, costurei aqui. Agora, eu vou pegar o meu outro lado aqui do forro, olha só, e vou colocar direito do forro com direito do forro. Vou colocar aqui e vou passar a minha costura para depois eu virar e rebater que nem eu fiz com esse lado aqui. Costurei o forro, tá vendo só como é que ficou? Direito do forro com direito do forro. Agora, é só eu virar aqui e fazer a mesma coisa. Vou passar a costura aqui, rebatendo. Eu puxo, ó, meu forro pra cá, puxo o principal pra cá e passo aqui a costura segurando esses dois aqui. É só passar a costura reta aqui até lá o final. Ficou assim, então o forro já passei o cursor, deixei ele aqui no meio. Agora, nós vamos fechar aqui as laterais. Então, eu vou colocar o meu zíper aqui pra baixo. Vou colocar aqui costura com costura. E vou fechar aqui a lateral, as duas laterais. E no fundo, eu vou deixar uma abertura aqui pra depois a gente desvirar a bolsa. Então, eu vou passar a costura aqui, faço um retrocesso, passo a costura aqui e faço um retrocesso. Deixo aqui uma abertura. Caso vocês não queiram colocar zíper, então vocês pulem essa parte do zíper. Vocês simplesmente coloquem essa beiradinha, costura direto aqui no tecido e depois colocam um botão, aqueles botões de imã, botão de pressão, pode até colocar dois, coloca um de cada lado para a bolsa ficar mais fechadinha. Então, caso não queira colocar o zíper, tira essa parte aqui do zíper e só costura direto a faixinha no tecido de forro. Então, agora eu vou fechar aqui a lateral. Tá aqui, então, costurado. Olha só, costurei a lateral, vim até aqui, fiz um retrocesso. Eu não deixo uma abertura pequena, não, tá? Eu deixo uma abertura boa, porque senão depois fica amassando toda a bolsa e a gente vai ter que costurar mesmo o fundo, então tanto faz deixar um pedacinho, deixar um pedação, vai ter que costurar. E eu já marquei aqui também a minha caixinha de leite, tá? Peguei aqui a minha régua, fiz aqui com 5 centímetros, só que eu não vou cortar. Eu fiz aqui os 5 centímetros e uni uma ponta a outra, porque agora eu vou fazer isso daqui. Tá vendo essa linha retinha? Eu sigo aqui essa linha reta, abro aqui e passo uma costura reta aqui, bem nessa marcação aqui da linha. Faço isso dos dois lados. Mas antes de fazer essa costura aqui, o que que eu faço? Nessa marcação aqui, eu faço um retrocesso. Eu venho, passo a costura, faço um retrocesso e faço um retrocesso aqui também, dos dois lados. Porque daí, a hora que eu abrir, eu vou passar a costura aqui e eu vou cortar. Então, pelo menos eu sei que aqui vai estar com arremate, dos dois lados aqui. Não tem perigo de ficar abrindo. Então, olha só, é isso daqui que eu faço. Chego aqui na linha, que tá a marcação, eu faço o retrocesso. E aqui também. Desse outro lado aqui também, eu passo aqui a costura e faço um retrocesso. Pronto, agora eu sei que eu posso cortar, que não vai ficar descosturando. Abro, então, aqui. Faço aqui esse triângulo. Olha só, deixo assim. Sigo essa linha pra fazer o triângulo. Abro direitinho. E como é a parte do forro, não tem problema se ficar alguma diferencinha, porque não vai aparecer. Eu passo aqui, retrocesso. Deixo bem esticadinho. Venho até aqui o final. E aí, eu corto essa pontinha aqui que ficou. Faço isso dos dois lados. Fundo pronto, com a caixinha de leite, tudo certinho. Agora, dessa forma aqui, ó, eu abri o zíper. Nós vamos vestir aqui
na nossa bolsa. Então, vamos colocar a bolsa aqui dentro. E aí, a gente vai clipar aqui a parte de cima, ó, a alça pra baixo. Coloca ela aqui dentro. Não esquece que a alça fica aqui pra dentro. E aí, a gente vai colocar costura com costura aqui na lateral. E eu vou clipar essa volta toda aqui. Então, aqui eu clipei, olha só, coloquei, né, uma bolsa dentro da outra, clipei. E aí, você vê, de repente, precisa ajustar um pouquinho mais o forro, né, dar uma apertadinha. Então, por isso que é bom a gente clipar. E aí, eu vou começar a passar a costura, mas eu vou prender primeiro aqui as laterais, que é onde tem essa costura lateral. Eu vou prender essas laterais primeiro, aí depois eu vou passando a costura na volta toda. Então, olha só, vou costurar aqui primeiro. Aqui tem um acúmulo de camadas, então vem com cuidado, né? Porque tem o tirante, então tem que tomar cuidado aqui, mas dá certo. Pronto, costurei esse lado. Agora eu vou pro outro lado, onde tem outra costura. Eu vou até diminuir um pouquinho o ponto. Tava no 4,5, vou deixar no 4. Deixar um pouquinho menor. E daí eu vou entrar aqui também e vou costurar esta outra lateral aqui. Olha só. Deixo uma distância aqui do meu pezinho de máquina, né? Pronto. Então, eu costurei aqui as duas laterais. Agora sim, eu ajeito ela e começo a fechar a volta toda. Agora não tem segredo, não tem mistério, tá tudo já encaixado, tudo medido certinho. Então, a gente vem passando aqui a costura, alinha, né, os dois cortes, deixa bem alinhado, passa aqui a costura e vem fechando agora essa bolsa. Prontinho, costurado, olha só, todinha a minha lateral costurada. Agora, eu vou pela abertura aqui, desvirar essa bolsa, vou puxando com cuidado. Por isso que eu falo pra deixar uma abertura grande no forro, porque aí fica fácil e a gente não fica amassando muito a nossa bolsa. Antes de fechar aqui o fundo, eu vou ver se tá tudo certinho mesmo, que às vezes pode, né, ter dado alguma coisa errada, embora seja difícil. Então, eu vou agora colocar esse forro aqui pra dentro. Vou arrumar ele todinho aqui pra dentro. Pronto, ela tá, né, viradinha aqui pra dentro. Agora, eu vou passar a costura, rebatendo aqui. Vou passar uma costura na volta todinha dela, pra que esse forro fique bem assentado lá dentro. Então, eu vou passar aqui a costura. Se quiser colocar clipe, pode colocar uns clipes aqui. Ou se não, vem direto passando a costura aqui na volta. Eu gosto de começar pela parte das costas da bolsa. Voltei o meu ponto no 4,5. Não vou fazer retrocesso, porque eu vou dar a volta todinha aqui. Nessa hora, certifique-se de que tem linha na bobina suficiente. A minha acabou, então acabei de trocar. E aqui a gente vem com calma, mantendo sempre a mesma distância de borda. E vem assentando tudo aqui pra baixo. Cuidado aonde tem acúmulo de camadas. Mas aqui não tem muito mistério, não tem segredo. É só vir rebatendo essa costura na volta todinha da nossa bolsa. Rebati aqui todinha a volta da minha bolsa. Aí, antes de fechar aqui o fundo, o que que eu fiz? Eu coloquei aqui dentro, não sei se vou conseguir mostrar pra vocês, mas eu coloquei aqui dentro um recouro pra estruturar aqui o fundo. Então, você pode usar recouro, EVA, TMT 150, pra dar aquela firmada aqui na parte do fundo da minha bolsa. Você pode até fazer isso antes de colocar, tá? Essa parte aqui do forro. É que eu tinha esquecido, daí eu coloquei agora. Então, eu coloquei aqui dentro um recouro, passei cola. Eu uso a cola em spray. Essa cola aqui é cola de tapeceiro. E você pode usar também
cola de contato, se quiser, não tem problema. Aí sim, eu vou fechar o fundo e a nossa bolsa já está prontinha. Vocês viram aí então, né, gente? Não esquece de estruturar o fundo. Fundo de bolsa tem que ter estrutura. Por quê? Porque senão a gente vai colocar as coisas aqui dentro e vai ficar aquele fundo assim, ó, bauleado, vai ficar afundado. Não dá certo. Então, ó, coloquei aqui dentro o caderno, a pasta, e tá certinho o nosso fundo aqui, ó, direitinho. Coloquei aqui um porta-álcool gel aqui do ateliê que eu fiz com a minha etiquetinha, que tem vídeo aqui no canal ensinando a fazer essa etiqueta de cetim. E eu coloquei aqui o porta-álcool gel, ou seja, a professora vai para a escola, vai dar aula, tá completinha. Tudo que precisa tá aqui numa bolsa só. E eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo.